Olá pessoal, tudo bem? Léo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre redação do Enem. Pessoal, eu vou fazer 4 vídeos agora, dando algumas dicas sobre essa prova e sobre dicas gerais, falando da redação do Enem. Vão ser 46 dicas, tá bem? Eu vou dividir em 4 vídeos, falando essas dicas para vocês. Eu vou comentar algumas coisas e prestem bem atenção, tá bem? Vou dividir em 4, esse é o primeiro vídeo, e eu vou dividir então em algumas ideias que eu acho que eu preciso passar para vocês, tá bem? Primeira dica, pessoal, escreva. Tá. Você precisa escrever redações no modelo Enem, não adianta escrever em outros modelos, né? Às vezes tem pessoas que fazem textos bons, de diferentes formas, de diferentes formatos, mas aqui, pessoal, o importante é escrever uma redação no padrão Enem, no estilo Enem. Ok? Primeira dica, escreva. Faça simulados, escreva uma redação modelo Enem baseada em 5 competências. Ok? Próxima dica. Dica 2. Observe como outros escrevem. Observe como outros escrevem. Então, além de escrever, você precisa observar como os outros escrevem. E como assim observar? Redações 1000, pessoal. Você é candidato, você precisa reconhecer como alunos nota 1000 têm feito para tirar essa nota. Se o teu objetivo é ir bem na redação do Enem, você tem que focar numa redação de 1000 pontos. Ok? Foca então com esses alunos que têm tirado 1000. Onde é que vocês encontram isso? Na internet, vocês pesquisarem. Redações de nota 1000 tem várias. Vocês podem pesquisar também pela cartilha do participante. Deixo linkado aqui embaixo também. A cartilha do participante da redação do Enem. No final da cartilha tem redações nota 1000 e o melhor, redações nota 1000 comentadas pela banca do INEP, pela banca do MEC, que diz porque aquele texto mereceu 1000 baseado nas 5 competências. Então escreva e observe os alunos que tiraram 1000. Terceira dica, pessoal. Cultive o hábito da leitura. Cultive o hábito da leitura. Porém, saiba que ter método de escrita é outra coisa. Então vocês precisam ler, vocês precisam ampliar o repertório de vocês, vocês precisam saber coisas diferentes para trazer para o texto de vocês, mas não pense que só a leitura vai fazer um texto bom. Você precisa conhecer um método de escrita padrão Enem, vocês precisam ter um modelo de texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, tese clara, estratégias argumentativas, proposta detalhada, enfim. Isso eu mencionei em outros vídeos, mas o que eu quero dizer é que não basta você ler muita coisa, você precisa ler e saber o método de redação do Enem. Terceira dica foi essa. A quarta. Conheça as características do texto dissertativo e argumentativo. O texto do Enem ele tem características próprias, que eu mencionei na questão 3. Né? Você precisa fazer leitura para ampliar o seu repertório, mas você precisa reconhecer o que o Enem pede, o que são essas 5 competências que eu mencionei também na cartilha. Ok? Dica 5. Situe o leitor no texto de vocês. Escreva para alguém que não sabe o que está sendo escrito. Pessoal, vocês têm que começar o texto de vocês no dia apresentando o tema. Okay? Vocês precisam apresentar o tema para o corretor entender do que vocês estão escrevendo. Vocês não podem supor que o corretor saiba do que vocês estão escrevendo. Vocês não podem supor isso. Vocês têm que começar o texto apresentando o tema e depois definir a tese clara de vocês. Ok? Quinta dica. Vamos para a sexta. Apresente intertexto, interdisciplinaridade, repertório sociocultural produtivo. O que é isso? Você precisa trazer coisa de fora para o texto de vocês. Se vocês não trouxerem coisa de fora, ficarem só falando senso comum, só falando conversa de bar, só falando o que vocês pensam sem uma questão baseada em argumento de autoridade, em densidade argumentativa, em concretude, a redação de vocês tende a ser fraca. Ok? Então traga coisa de fora para o texto de vocês. Essa foi a dica 6. A dica 7, pessoal, coesão. Ligue as partes do texto de forma fluida, dentro do mesmo parágrafo e dentro de diferentes parágrafos. O que é isso? É a coesão referencial e a coesão sequencial. Pessoal, vocês precisam da progressão no texto de vocês de forma sequenciada, ou seja, botar conjunções, botar preposições, botar locuções conjuntivas para dar sequência ao texto. Não é botar só um monte de vírgula, vocês precisam pontuar o texto e colocar conectivos. Isso é uma questão sequencial. Agora, uma coesão referencial é manter a coerência durante todo o texto, pessoal, entre os parágrafos. Vocês precisam botar conectivos no segundo parágrafo dentro desse momento. Vocês precisam botar um conectivo no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, porque vocês precisam ter uma coesão, uma sequência de ideias durante todo o texto e não só nas frases. A gente percebe muitas vezes pegando textos, os alunos eles colocam conectivos na sequência de frases, mas eles não relacionam as partes do texto.
Não tem coesão referencial, não tem coesão com introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece que o aluno mencionou algo na introdução e não remete na conclusão, não remete no desenvolvimento 2, porque ele mencionou no desenvolvimento 1. Então tem a coesão sequencial e coesão referencial. Essa foi a dica 7. Caso acabando, vamos para a dica 8. Garanta coerência. Fale a mesma coisa no início do texto e no fim do texto. Então, pessoal, o que é coerência? É vocês manterem uma progressão de ideias, que eu mencionei anteriormente, durante todo o texto. Vocês precisam ter a mesma ideia durante todo o texto. Às vezes tem alunos que fazem muita contraposição, inclusive eu não recomendo que vocês façam contraposição ao longo do texto, no sentido de assim, no entanto, tipo assim, tu menciona alguma coisa e logo diz no entanto para contrapor a tua ideia que tu disse anteriormente. Mantenha a mesma ideia, ok? Tenha uma tese clara e corrobore, façam com que essa ideia que tu mencionou anteriormente, ela seja de fato comprovada com o teu texto, com uma dissertação bem forte. Tá bem? Dica 9. Pense no destinatário e conheça ele. Pense no destinatário e conheça ele. Quem é que vai corrigir o teu texto no dia? Sabe quem é que vai corrigir o teu texto? Quem é o corretor do Enem? Ele passou por um processo seletivo, é óbvio, esse corretor ele tem experiência em prova, mas tu não sabe para quem tu vai escrever, correto? Se tu não sabe para quem tu vai escrever, muito cuidado com o que tu está escrevendo. Muito cuidado. Tu não sabe a posição política dele, tu não sabe se ele pensa parecido com o que tu pensa. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com algumas posições extremas. Tem muita gente que tem posições extremas na redação e vai ser despontuado. Ok? Conheça o corretor. Escreva de forma mais tranquila e escreva de forma que ele entenda as coisas que você quer dizer. Não deixe nada subentendido, pessoal. Não deixe nada de assim, eu pensei que ele pensaria no meu texto sobre isso. Ele não tem que pensar nada. Ele tem que ler o teu texto de forma progressiva e entender o que tu está dizendo. Ok? Dica 10. Mais 3. Brainstorming, pessoal. Brainstorming. Deixe fluir as ideias da sua cabeça e depois selecione as que irão para o texto. O que é brainstorm, pessoal? Do inglês, chuva de ideias. Quando você receber no texto no dia, selecione um monte de ideias e depois você seleciona o que vocês querem. Comece com chuva de ideias, com tudo que você pode dizer, e depois você seleciona o que de fato vai ser dito ou não. Ok? Primeiro deixa fluir, depois seleciona. 11ª, disponha de bons argumentos e use estratégias argumentativas. Pessoal, a tese que é colocada na introdução, ela precisa de argumentos consistentes. Argumentos consistentes, que é a ideia de vocês, não é só a ideia de vocês pura e simplesmente do tipo, Léo, eu acho isso. Tá bem, você acha isso, mas por que você acha isso? Aí entra a questão das estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? É o que você, aluno, candidato, vai colocar no texto para que ele tenha densidade. Que ele tenha assim, bom, eu disse isso, Léo, eu penso isso, mas eu penso isso porque alguém também pensa assim. Ou porque tem um exemplo na história que me diz isso. Ou porque tem outro país que de fato já fez isso e deu certo. Ou, vocês entendem? O argumento de vocês tem que ter baseado em coisas além de vocês, puramente, tá bem? Essa foi a dica, então, a dica 11. E agora a última dica desse vídeo, para fechar as 12. Planeje o seu texto, pessoal. E de preferência antes. Vocês têm que fazer um planejamento de texto quando vocês recebem a redação no dia, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo planejado. Eu posso fazer, antes de fazer um brainstorming, né? Faz o brainstorming antes, depois faz o rascunho. Mas vocês podem pensar o texto agora. Tipo, agora, exatamente. Quando você está vendo esse vídeo, você já pode pensar o seu texto. Você tem que pensar as coisas antes, pessoal. De preferência para evitar nervosismo, evitar branco. Pensa antes o que tu pode fazer no dia. Essa é uma grande dica que eu dou, assim. Pense num modelo de texto já pré-pronto. Não que tu vá utilizar esse modelo, mas deixa embaixo do braço. Se precisar, tu utiliza. Bastante coisa. 12 dicas. Temos mais 3 vídeos com mais algumas dicas. Forte abraço. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Até mais!